Boa noite. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária do ano 2025. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Boa noite a todos. Salmo 146, versículo 7. Cantai ao Senhor um cântico de gratidão. Cantai ao nosso Deus com a harpa. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Anhembi, 19 de agosto de 2025. Ofício 419/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Anhembi, referente ao requerimento 80/2025. Com os cordiais cumprimentos aqui cabíveis e com fundamento no princípio constitucional da publicidade, corolário da transparência que deve permear toda e qualquer ação promovida pela administração pública. Entro em contato em atenção ao requerimento acima identificado, a fim de informar que tão logo tomei conhecimento dos fatos ali narrados. Determinei imediatamente a instauração de sindicância administrativa com o objetivo de apurar eventuais ilícitos e sancionar dentro da lei os responsáveis, portaria em anexo. Desfaço, por fim, que os trabalhos da comissão já estão em andamento, sendo certo que há um prazo fixo de 30 dias, renovável por igual período, para a conclusão da apuração e emissão final do relatório. Certo de ter cumprido meu dever de cooperação e respeito às instituições públicas e aos cidadãos anhembienses, com o presente documento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Jairo de Góes, prefeito municipal. Aqui é os anexos também, vocês têm em mãos aí. Anhembi, 20 de agosto de 2025. Ofício número 421/2025. Referente ao requerimento número 76/2025. Pelo presente, externemos nossos cordiais cumprimentos e em resposta ao requerimento número 76/2025, de autoria dos vereadores senhores Marquinho Batista, Marcelo Massaúque Canatomi, Rogério Ângelo Winkler, Ivan Franco Monteiro, Daniel Zacarias Zago, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Daniela Aparecida Tesoto Viezel e Tiago Antônio Ataíde Beca. Informamos a Vossa Excelência o seguinte: trata-se de requerimento solicitando informações acerca da contratação da empresa Eduardo René Bolívar, nome fantasia ESUR Forest, manutenções máquinas pesadas. Em resposta ao item 1, cumpre-nos informar que referida empresa foi contratada em caráter emergencial para a realização de serviços de manutenção corretiva em veículos da frota municipal e em máquinas e equipamentos pesados pertencentes ao município de Anhembi, sendo os veículos ônibus escolar placa DKI 1021, ônibus escolar placa GAA 4183, micro-ônibus placa DJL 2Z93, Patrol 140B, pá carregadeira e caminhão Iveco, placa GBI 0263, tendo em vista a necessidade de realização de serviços em referidos veículos em caráter de urgência, uma vez que são utilizados no transporte escolar de alunos, bem como nos serviços urbanos do município. Ainda a referida empresa também foi contratada em caráter urgente de pronto pagamento para a realização de manutenção do ar-condicionado do ônibus do Departamento de Saúde de placas FZC 2C98.
Com relação ao item 2, cumpre-nos informar que os serviços foram realizados pelo senhor Edgar Ramírez Bolívar, que foi a pessoa designada pela empresa para a realização dos serviços, sendo que o município de Embi não possui documentação do vínculo deste com a empresa, uma vez que os serviços foram realizados e os veículos devidamente entregues, não havendo, no caso da presente contratação, qualquer necessidade de solicitação do vínculo dos funcionários desta com a empresa. Uma vez que não se tratam de serviços contínuos, mas sim apenas e tão somente de serviços de manutenção em veículos, que após a realização de tais serviços encerra-se o vínculo da empresa com o município. No que se refere ao item 3, cumpre-nos informar que não foi realizado contrato com a empresa, tendo em vista que a Lei de Licitações, em seu artigo 95, prevê expressamente que em contratações com a presente é dispensado o instrumento de contrato, podendo ser substituído por nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, sendo que o fiscal do contrato designado foi o senhor Alexandre Portillo, chefe da garagem, transporte e manutenção de máquinas e veículos. Em resposta ao item 4, segue em anexo ao presente a cópia integral dos processos referentes às contratações mencionadas. Esperando ter atendido o solicito, apresentamos o presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Jairo de Góes, prefeito municipal. Aí vocês têm em anexo aí também. Anhembi, 20 de agosto de 2025, ofício número 422/2025, referente ao requerimento número 75/2025. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e, em resposta ao requerimento número 75/2025, de autoria dos vereadores senhores Tiago Antônio Ataíde Beca e Antônio Marco da Silva e Rafaela Souza de Góes, informamos a vossas excelências o seguinte: trata-se de requerimento solicitando informações acerca de realização de concurso público. Em resposta ao item 1, cumpre-nos informar que o concurso objeto do edital número 02/2024 não foi realizado em virtude da necessidade de inclusão de diversos outros cargos, sendo que foi necessário a realização de um estudo detalhado por parte do Departamento de Recursos Humanos, inclusive com avaliação de impacto orçamentário, para a realização de um concurso mais amplo que contemplasse mais cargos. Com relação ao item 2, esclarecemos que foi realizado um estudo detalhado pelo Departamento de Recursos Humanos, com o levantamento de todos os cargos existentes e vagas disponíveis, bem como foi realizado o devido impacto orçamentário por parte do Departamento de Contabilidade e, atualmente, o processo se encontra no Departamento de Licitações para elaboração do termo de referência e orçamentos para abertura do processo de contratação de empresa para a realização do concurso público, estimando-se que o concurso será realizado entre os meses de outubro e novembro. No que se refere ao item 3, conforme informado acima, não será retomado o certame anterior, sendo que será procedida a rescisão amigável do contrato com a empresa contratada para que a mesma devolva todos os valores de inscrições, sendo providenciada uma nova contratação, contemplando todas as vagas em aberto, tratando-se de um concurso mais amplo, com mais vagas. Esperando ter atendido o solicito, apresentamos o presente e aproveitemos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Jairo de Góes, prefeito municipal. Anhembi, 20 de agosto de 2025, ofício número 423/2025. Ilustríssimo senhor, com os cordiais cumprimentos aqui cabíveis, venho por
meio deste referente ao requerimento número 77/2025, esclarecemos o seguinte: quais os motivos que levaram a administração municipal a interromper ou deixar de realizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do município? Há previsão de retomada desse serviço? Em caso afirmativo, qual o prazo estimado para a sua regularização? Resposta: o veículo que atende a região mencionada foi encaminhado para reparos extremamente necessários. Informamos que a situação já foi regularizada. Reiteremos nossos votos de estima e de extinta consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Aqui, acho que eu leio mais alguma coisa aqui ou não? Acho que não, é? Aqui é anexo, né? Encerra a matéria do Executivo, presidente. Passa a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Indicação número 181/2025. Vereadores autores: Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Ivan Franco Monteiro, Daniel Zacarias Zago, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Marquinhos Batista e Tiago Antônio Ataíde-Beca. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes que estude a possibilidade de desenvolver um projeto de lei criando um programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, com o objetivo de abastecer as escolas e outras instituições municipais. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, pois investir na aquisição de alimentos da agricultura familiar é investir no desenvolvimento sustentável, garantindo qualidade na alimentação da população, atendida e apoio aos pequenos produtores locais. Sobretudo, o dinheiro investido na compra de alimentos fica dentro do município ou da região, movimentando a economia local, garantindo renda direta aos agricultores familiares, muitas vezes pequenos produtores que dependem desse mercado. E, por fim, seria atendido o preceito disponibilizado em programas como a PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que exigem que uma parte dos recursos da merenda escolar seja destinada à agricultura familiar. Essa política fortalece tanto a produção local quanto a qualidade da alimentação escolar e ainda promove a sustentabilidade ambiental, pois pequenos agricultores tendem a utilizar práticas de cultivo mais sustentáveis com menor impacto ambiental, incentivando a preservação da biodiversidade e a valorização dos produtos regionais. Plenário Guilherme Terni, 27 de agosto de 2025. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde-Beca, vereador. Indicação número 182/2025. Vereadores autores: Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Ivan Franco Monteiro, Daniel Zacarias Zago, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Marquinhos Batista e Tiago Antônio Ataíde-Beca. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes, na forma regimental, a realização de estudos para a criação de uma casa de acolhimento transitório voltada a ex-dependentes químicos e ex-alcoólatras e pessoas comprovadamente
em extrema vulnerabilidade em razão da justificativa abaixo. A proposta reconhece a realidade enfrentada por muitos que, após passarem por um processo de reabilitação, geralmente com duração média de 6 meses, deixam os centros sem rede de apoio familiar, moradia ou condições de reinserção social e profissional. A ausência de estrutura pública para dar continuidade ao acompanhamento dessas pessoas compromete os resultados do tratamento e aumenta o risco de recaídas. A indicação sugere que a futura casa ofereça acolhimento temporário de forma alguma permanente, acompanhamento psicossocial, capacitação profissional e suporte na busca por emprego. Plenário Guilherme Terni, 27 de agosto de 2025. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinho Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 183/2025. Vereadores autores: Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Ivan Franco Monteiro, Daniel Zacarias Zago, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Marquinhos Batista e Tiago Antônio Ataíde Beca. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes, na forma regimental, que proceda com a devida desincompatibilização das empresas Agudos Comércio de Utilidades Limitadas, Germã Comércio de Utilidades Domésticas Limitadas e Guará Comércio de Utilidades Limitadas, por estar infringindo o dispositivo constante no parágrafo 1º do artigo 64 da Lei Orgânica Municipal. Justificativa. Primeiramente, cumpre esclarecer que a Lei Orgânica age como uma Constituição Municipal, sendo considerada a lei mais importante que rege os municípios, além de regular a vida pública na cidade, sempre respeitando a Constituição Federal e a Constituição do Estado. Tecidas estas considerações, em recente pesquisa no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUCESP, o prefeito Jairo Góes mantém a função de administrador em 3 empresas: Agudos Comércio de Utilidades Limitadas, Germã Comércio de Utilidades Domésticas Limitadas e Guará Comércio de Utilidades Limitadas, infringindo a Lei Orgânica Municipal, que proíbe o prefeito desempenhar a função de administrador em qualquer empresa privada, conforme previsão contida no parágrafo 1º do artigo 64 da Lei Orgânica do Município. Diante disso, considerando a irregularidade mantida pelo prefeito, a indicação visa dar pleno cumprimento à lei orgânica, evitando possíveis penalidades constantes na lei número 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. Aproveitando o ensejo, caso o prefeito tenha efetuado a desincompatibilização, que seja informada a Câmara Municipal com os documentos comprobatórios. Plenário Guilherme Terni, 27 de agosto de 2025. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 184/2025. Vereadores autores: Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Ivan Franco Monteiro, Daniel Zacarias Zago, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Marquinhos Batista e Tiago Antônio Ataíde Beca. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes, na forma regimental, que interceda junto ao DR, Departamento de Estrada de Rodagem, para que realize os reparos que se fazem necessários no acostamento do asfalto na altura do KM 213, perto da borracharia do Gilmar, na rodovia Prefeito Antônio José Pinto, pois o referido local encontra-se emburacado, podendo causar acidentes e graves danos nos veículos que por lá transitam. Justificativa: a medida é extremamente necessária, considerando os riscos aos veículos que trafegam pela rodovia. Plenário Guilherme Terni, 27 de agosto de 2025.
Daniela Aparecida Tesoto Viezel, vereadora. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 185/2025. Vereadores, autor, Marcelo Massaúque Canatome. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal Jair de Góes que elabore e envie a esta Casa Legislativa um projeto de lei visando regulamentar no âmbito do município de Anhembi a cessão de máquinas, equipamentos e servidores operadores da prefeitura a particulares para a realização de serviços de natureza transitória exclusivamente dentro dos limites do município. Justificativa. Considerando que atualmente não é possível a realização de serviços com máquinas e equipamentos agrícolas cedidos à população em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 104 da Lei Orgânica do município de Anhembi pelo Ministério Público. Considerando que com a inconstitucionalidade do referido artigo, resta vedada a cessão temporária de máquinas e servidores a particulares, mesmo mediante remuneração ou taxa aos cofres públicos. Considerando ainda que a demanda por pequenos serviços com maquinário municipal por parte de munícipes é recorrente, especialmente em áreas rurais, e que a regulamentação adequada pode viabilizar tais atendimentos sem prejuízo ao serviço público e com a devida compensação financeira aos cofres públicos. Sugere-se que a nova lei contenha os seguintes critérios: a cessão ceder exclusivamente dentro dos limites do município de Anhembi, seja limitada a serviços transitórios que não prejudiquem os trabalhos próprios da municipalidade. O interessado efetue pagamento prévio do valor arbitrado pela administração municipal, mediante depósito identificado em conta da prefeitura ou emissão de boleto bancário. Seja celebrado termo de responsabilidade com cláusulas de conservação e devolução dos bens públicos cedidos. Tal medida trará segurança jurídica à administração e permitirá o atendimento de demandas legítimas da população, dentro dos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência. Plenário Guilherme Terni, 27 de agosto de 2025. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Indicação número 186/2025. Vereador autor, Marcelo Massaúque Canatome. Senhor presidente, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jair de Góes que, por meio do setor competente, estude a possibilidade de, primeiro, aumentar a altura das placas informativas localizadas na praça ao lado da garagem municipal de Piramboia, visto que atualmente se encontram em altura muito baixa, o que representa risco de acidentes para os pedestres que circulam pelo local. 2. Retirar os bolsões de areia existentes, realizando a nivelamento da área e substituição por piso intertravado de concreto, pavê ou bloquete, uma vez que a areia tem atraído animais, especialmente gatos, que utilizam o local para fazer fezes e urina, comprometendo a higiene e a salubridade do ambiente. Justificativa. Tais melhorias visam proporcionar mais segurança, conforto e salubridade aos municípios que utilizam e transitam pela referida praça, além de contribuir para a estética e funcionalidade do espaço público. Plenário Guilherme Terni, 27 de agosto de 2025. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Indicação número 187/2025. Vereadores autores: Ivan Franco Monteiro, Marcelo Massaúque Canatome, Daniel Zacarias Zago, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Daniela Aparecida Tesoto Viezel, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista e Tiago Antônio Ataíde Beca.
Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Embi, Jairo de Góes, que determine ao setor competente a adoção das providências necessárias para a instalação de vidros na janela do depósito do coveiro, situado no cemitério municipal. A presente indicação tem como finalidade assegurar a adequada proteção das ferramentas armazenadas no referido espaço, evitando que fiquem expostas às intempéries e, consequentemente, sofram desgaste prematuro em razão das chuvas e demais fatores climáticos. Contando com a habitual atenção e sensibilidade da Vossa Excelência, reitero meus votos de elevada estima e consideração. Plenário Guilherme Terne, 28 de agosto de 2025. Ivan Franco Monteiro, vereador. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Rogério Ângelo Wickler, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Daniela Aparecida Tesouro Veziel, vereadora. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Taide Beca, vereador. Requerimento número 86/2025. Vereadores autores: Daniela Aparecida Tesouro Veziel, Rogério Ângelo Winkler, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Daniel Zacarias Zago e Ivan Franco Monteiro. Requeremos à mesa, nos termos do artigo 69 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, ambos do regimento interno, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anhembi, Jairo de Góes, para que, por meio do setor competente, encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Considerando a publicação constante do Diário Oficial do município, datado de 21 de agosto passado, em que consta o extrato de contrato número 34/2025, firmado entre a Prefeitura Municipal de Embi e a empresa BL Bus Transporte e Turismo Limitada, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte rodoviário para locação, fretamento de automotores tipo micro-ônibus e ônibus, incluindo combustível e motorista, para atender aos serviços demandados pelo Departamento de Saúde e Departamento de Educação do município de Embi, consistente no transporte diário de pacientes e alunos que necessitam se deslocar para as unidades escolares e para outros municípios vizinhos, pelo valor de R$ 1.181.168 e prazo de 6 meses. Assim requer: primeiro, quais fundamentos específicos justificaram a utilização da modalidade de dispensa de licitação para a contratação à luz do artigo 75 da Lei número 14.133/2021. 2. Enviar o processo administrativo que instruiu a contratação com cópia integral dos pareceres técnicos, jurídicos e da ratificação da autoridade competente. 3. Quais critérios técnicos e de economicidade embasaram a fixação do valor global de R$ 1.181.168 pelo prazo de 6 meses? 4. Existe planejamento prévio de contratação, estudos de demanda e de custo que demonstre a compatibilidade do valor contratado com os preços de mercado? 5. Quais mecanismos de fiscalização estão sendo adotados pela administração para assegurar a correta execução contratual, sobretudo quanto à prestação dos serviços de transporte de pacientes, saúde e alunos, educação? Indique quem é o fiscal do contrato em comento. 6. Qual a justificativa para o prazo contratual de 6 meses e a previsão de eventual prorrogação? 7. Qual o planejamento da administração com relação aos veículos pertencentes à frota municipal? Se serão realizadas manutenção ou serão levados a leilão? 8.
outras informações pertinentes sobre o assunto, tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 30 do inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Plenário Guilherme Terni, 22 de agosto de 2025. Daniele Aparecida de Tesouro Viesel, vereadora. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Requerimento número 87/2025. Vereadores autores: Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Daniele Aparecida de Tesouro Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Daniel Zacarias Zago e Ivan Franco Monteiro. Requeremos à mesa, nos termos do artigo 69 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, ambos do regimento interno, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Embi, Jairo de Góes, para que, por meio do setor competente, encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, identificação da frota vinculada aos departamentos de saúde e de educação, com a indicação de placa e chassi de cada veículo. 2. Serviços de manutenção realizados nos referidos veículos, especificando as peças adquiridas com respectivos custos e em quais veículos foram utilizadas, tomando como referência de tempo janeiro a agosto de 2025. 3. Relação detalhada das trocas de pneus efetuadas com a respectiva identificação do veículo, data da substituição e custos individualizados. 4. Relatórios de abastecimento e de troca de óleo realizados nos veículos, indicando valores e datas. 5. Relatório pormenorizado dos gastos totais com cada veículo da frota, de forma discriminada. 6. Esclarecimentos sobre como é realizado o controle de frota em cada uma das referidas secretarias. 7. Outras informações pertinentes sobre o assunto. Justificativa. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo. Artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 30 do inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, de modo a assegurar a transparência da gestão dos recursos públicos, a eficiência na aplicação das verbas destinadas à saúde e à educação e a adequada manutenção da frota de veículos essenciais para a prestação dos serviços públicos. Plenário Guilherme Terni, 27 de agosto de 2025. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Daniele Aparecida de Tesouro Viesel, vereadora. Daniel Zacarias Zago, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Requerimento número 88/2025. Vereador autor Marquinho Batista. Requeiro à mesa, nos termos do artigo 69 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, ambos do regimento interno, que se oficia ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes, nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 31 do parágrafo 1º da Constituição Federal e o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que conferem à Câmara Municipal competência para exercer a fiscalização financeira e orçamentária do Executivo, considerando o disposto no artigo 3 da Lei Municipal número 2416/2025, que institui o programa Anhembi Cada Vez Mais Feliz. 4. Estabelecendo critérios para a concessão do benefício. Assim requer, primeiro, esclarecer quais são os benefícios da Previdência Social
e quais os programas assistenciais que impedem a participação no programa mencionado. 2. Informar se os beneficiários do Bolsa Família estão impedidos de participar do programa municipal e, em caso afirmativo, apresentar os motivos legais e administrativos. 3. Apresentar estudo de impacto financeiro e orçamentário acerca da possibilidade de majoração do valor de Bolsa Auxílio, atualmente fixada em R$ 600 para R$ 800. 4. Informar se a administração considerada possível implantar a majoração ainda no exercício de 2025, justificando a resposta, tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo. Artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 30 do inciso 19 da Lei Orgânica Municipal. Resta plenamente justificada a presente propositura. Plenário Guilherme Terni, 27 de agosto de 2025. Marquinhos Batista, vereador. Moção de pesar número 04/2025, de 25 de agosto de 2025. Vereadores autores: Ivan Franco Monteiro, Rogério Ângelo Winkler, Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Marquinhos Batista, Marcelo Massaúque Canatome, Daniel Zacarias Zago, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Tiago Antônio Ataíde Beca e Rafaela Souza de Góes. A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do senhor João Batista Aparecido Muniz, ocorrido no dia 23 de agosto de 2025, com base no artigo 65, parágrafo único do inciso 4º e artigo 166 do Regimento Interno. Com pesar e profunda saudade, nos despedimos de João Batista Aparecido Muniz, conhecido por Fico, que partiu no último dia 23 de agosto, aos 59 anos, aposentado, homem simples e de coração generoso. João Batista deixa em todos nós o exemplo de carinho, amizade e companheirismo. Filho amado de Benedita de Souza Muniz e Augusto Muniz. João foi um filho, irmão e tio muito querido, sempre cuidadoso e zeloso com todos que o cercavam. Ao longo da vida, dedicou-se ao trabalho com responsabilidade e dedicação. Atuou como vigilante na antiga Meca. Participou da construção das casinhas da CDHU no bairro Morada do Sol. E, por último, trabalhou junto à família de Paulo Cunha e Herberto Consentino, onde encerrou sua trajetória profissional, conquistando a merecida aposentadoria. Fico foi irmão querido de Maria Isabel, Maria Inês, Ana Cláudia, Quinha, Valéria, José Paulo, Biju, Eduardo e Conceição. E guarda agora junto de Deus a lembrança eterna de suas irmãs Claudete e Magali, em memória. Sua presença marcou também na vida de seus sobrinhos e sobrinhas netos, que sempre o recordarão com afeto, e de sua namorada Beth, companheira de tantos momentos felizes. João parte deixando um legado de amor, união familiar e amizade sincera. Sua lembrança permanecerá viva em nossos corações, como luz que nunca se apaga. Descansa em paz, João. Sua história jamais será esquecida. Diante da partida irreparável, a Câmara Municipal de Anhembi externa seus mais sinceros sentimentos de solidariedade e conforto à família enlutada ao tempo em que registra nos anais desta casa esta homenagem póstuma à memória do senhor João Batista Aparecido Muniz. Plenário Guilherme Terni, 25 de agosto de 2025. Ivan Franco Monteiro, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Daniel Zacarias Zago, vereador.
Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Rafaela Souza de Góes, vereadora. E Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Encerramos a matéria do Legislativo, presidente. A palavra está livre. A palavra está livre para o vereador Marcelo Massayuki Kanatomi. Boa noite a todos, boa noite novos vereadores, o público presente, que estão assistindo aí nas redes sociais. A indicação 185 é sobre tratores, caminhão. O que está acontecendo? O pessoal está indo pedir, primeiramente, só reforçar, já foi passado um monte de vezes que os vereadores não têm poder nada disso, tá? Isso daí fica com o executivo. Então a Dani falou, o Douglas falou, muita gente já falou o que lá. O que está acontecendo agora é o quê? A pessoa vai lá pedir um trator, vai pedir um caminhão, e sempre eles falam que o problema é que os vereadores não estão deixando. E lá em Piramboia ficou meio extensa isso daí, porque tudo que vão pedir lá é o vereador Marcelo Japonês que não deixa, é o Marcelo Japonês que não sei o que tem, é o Marcelo Japonês que colocou isso, e tá ficando chato aí. Então, essa semana agora, eu chamei o pessoal lá da garagem, junto com o Amorim, para a gente fazer uma reunião para nós acabar com isso daí. Aí eu perguntei se o Marcelo Japonês manda no trator da prefeitura, e a resposta foi não. Então, eu só quero deixar os munícipes, só para eles ficarem atentos sobre isso, que nós, vereadores, trabalhamos para o município, trabalhamos pelo povo. Então não adianta ir lá e pedir coisa e falar que é vereador que não deixa. O vereador não tem esse direito, o vereador ele fiscaliza, né? Então, parabenizar também eles que limparam em volta ali da pista, que sai de Piramboia, chega até SP 147, roçaram lá, ficou tudo jóia. Através disso aconteceu tudo esse problema que está tendo. A pessoa foi lá, tirou uma foto, aí eu não sei se... Quando é para trabalhar, se tira uma foto, eles ficam bravos. Se não tira, eles ficam também. E através dessa foto aí saiu uma palhaçadinha no grupo deles lá. Agora o Marcelo Japonês, o vereador Marcelo Japonês está deixando o trator trabalhar. Então eu só quero deixar bem claro aqui que os vereadores, eles não têm esse direito. O direito do vereador, o trabalho dele é fiscalizar. E se depender da gente fiscalizar, vamos fiscalizar sim. Então é por isso que eu estou mandando essa indicação ao prefeito, para quê? Para que tenta regularizar, se não der, que passa para o pessoal para saber que não é os vereadores, e que se conseguir fica bom para todo mundo, porque aí não tem aquele negócio de ficar tirando foto, que não sei o que tem, que faz isso e faz aquilo. Então, se conseguir fazer esse projeto, essa lei, que faça. Pelo menos aí a pessoa vai lá, paga a quantidade certa, que a prefeitura também, ela não pode se beneficiar desse dinheiro, ela não pode cobrar o cara, ela tem que cobrar o que é certo, que eu já fui dar uma pesquisada. Então é só para o pessoal do município entender. Quando for pedir alguma coisa na prefeitura, que seja caminhão, seja carro, seja trator, não é os vereadores que não deixa. Os vereadores estão para fiscalizar o que acontece, tá bom? Então já foi conversado isso também com o pessoal do executivo. Eu só estou passando só para dar uma viabilizada aí, que o pessoal tudo pensa que é vereador, e não é vereador, tá bom? A indicação 186 é lá na praça do lado de Piramboia. Se vocês verem bem a placa que indica ali, centro, indica a garagem, ela está a 1,40 m do chão, a ponto de alguém passar ali e bater a cabeça, ou até mesmo a gente está passando ali batendo. E tirar aqueles... aquele bolsões lá que tem terra, lá que está virando até coisa para os cachorros mesmo, está fazendo a necessidade dele ali. Então a gente está pedindo para que retire esses bolsões, coloca pedra ou concreto lá para deixar o chão nivelado, e está aumentando essa placa, não sei, trocando, tem que aumentar a altura dela ali por causa das crianças. Brincando ali, se ela distrair, vai bater a cabeça. E outra coisa também que veio até a mim,
que já está faltando alguns medicamentos. O pessoal que mais precisa seria Sustage, Grucena, Nutren Active e Nutren Sener sem sabor. Quem me passou, eu não desconfio dessa pessoa, mas essa semana eu vou estar indo atrás do responsável para ver o porquê está faltando esses remédios. Tá bom? Por hoje é só. Obrigado, presidente. A palavra está livre para a vereadora Rafaela Souza de Góes. Uma boa noite a todos, aos nobres edis, a quem nos assiste na rede social, aos que estão aqui presentes. Primeiramente, gostaria de comentar com todos vocês que dia 25 eu estive em Brasília, num evento do Republicanos, comemorando aí o aniversário do partido. E nesse evento foi muito importante para o nosso município, para que a gente possa fazer lideranças, unir forças, para que juntos a gente possa buscar as intervenções estaduais, federais e até ajuda entre os municípios vizinhos, porque às vezes a gente consegue aprimorar algum projeto que em outro município teve êxito e trazer aqui para o nosso município. E foi muito importante, porque diante desse evento, onde quem lidera esse evento foi o deputado federal Marcos Pereira, nós conseguimos assinar e sair de lá com R$1 milhão que foi destinado para o nosso município. Ação 00SX, que é o programa 53.000.2025.0022, que é do Ministério da Integração. Então, esse evento foi muito frutífero. Nós já conseguimos esse repasse aí que vai vir para o nosso município, de R$1 milhão. Então, eu gostaria de agradecer ao Marcos Pereira por essa verba que vai vir para o nosso município, porque vai ser muito importante, vai nos ajudar muito. E tudo que for para fazer para o nosso município buscar recurso, pode ter certeza que eu vou atrás e vou lutar, porque eu fui eleita para isso. E eu estou à disposição do município e da população, para que juntos a gente possa colher resultados frutíferos para o nosso município e muito em breve possa ver a EMBI progredindo. E eu gostaria também de mencionar que esse mês agora, a gente teve, na portaria 7573, número 131, seção 1, página 138 do Ministério da Saúde, Marcos Pereira disponibilizou mais 250 mil para o nosso município. Isso foi informado no dia 15 de julho. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer o deputado por esse cuidado com o nosso município, por essa ajuda com o nosso município. Por hoje é só, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Só uma ressalva. Essa viagem não foi custeada nem pela prefeitura e nem pelo legislativo. Nós fomos convidados e fomos até lá e conseguimos colher esse fruto. Por hoje é só. Uma boa noite. A palavra está livre para o vereador Rogério Ângelo Winkler. Vou ser breve na minha palavra aqui, só para deixar mais uma vez registrada as muitas e muitas reclamações das nossas estradas rurais. Inclusive, estive conversando com o prefeito já essa semana, a situação das máquinas está quebrada, mas tem que dar um jeito, porque as reclamações são muitas. Eu mesmo tenho andado para a gente ver, e não só ao meu lado, todos reclamando. E agora vai chegar a época da chuvarada, acho que a situação vai piorar. Então vou deixar aqui registrado mais uma vez, para o Jairo tentar dar solução para essa situação, porque está difícil. Só isso. A palavra está livre para o vereador Tiago Antônio Ataíde Beca.
Boa noite à mesa, aos vereadores, às pessoas que estão aqui presencialmente e pelas redes sociais nos acompanhando. Eu vou citar aqui o que o presidente falou agora, eu ia comentar. Eu tive uma cobrança também esses dias sobre as estradas rurais, né? E até teve a brincadeira, o que adianta a pessoa falando que adianta ter as condições que o prefeito conseguiu, né? Sendo que as estradas não são arrumadas. Então, pode ser que quebre as condições, como as estradas estão precárias, né? Em alguns lugares. Eu falo por conta que eu passo pela Estrada Furosa toda quinta-feira, é onde eu vou trabalhar, e está difícil de se locomover em alguns locais, né? Algumas pessoas me procuraram sobre a estrada que vai na escola agrícola, que faz mais de não sei quantos anos que não arruma aquela estrada. Mas o engraçado, presidente, que algumas estradas eles arrumam. Depende do caminhão lá de uma empresa for passar, eles arrumaram lá a estrada ali perto da estrada da escola agrícola. Arrumaram para os caminhões passar. Não sei se é verídico, né? Eu quero conversar com o responsável, não tive oportunidade para cobrar, né? Eles ver o que dá para fazer, né? Às vezes está quebrada a condução, mas dá para pôr uma terrinha, né? Dá para dar uma ajeitada, né? Tampar um buraquinho. Também, aproveitando aqui, quero sobre a resposta do requerimento, novamente, né, sobre o concurso público. Eu não consigo entender ainda, por que eles vão cancelar o concurso que já está feito, já está escrito, para esperar eles colocarem outros cargos, né, sendo que eles podem fazer esse concurso que está precisando também, e depois, posteriormente, colocar os outros cargos que eles precisam. Eu já conversei isso na outra vez já. As pessoas estão me cobrando muito sobre, até por isso que eu ia falar, nem sabia que ia sair essa resposta aqui. Eu ia comentar sobre o concurso. Acho que tem que ser mais transparente. Se não vai fazer, não vamos fazer porque eu acho que já está marcado. Vamos falar assim, não sei por que não vai fazer. Se está tudo certo já, né? Já foi pago, a maioria das pessoas já pagaram. Aí na resposta diz que vai devolver o dinheiro, então eu não entendi. Está muita gente frustrada, né, de não ter feito o concurso, né, não está tendo mandamento. Então, e eles querem participar, a população quer participar. Tem muitas pessoas que pegaram o dinheiro de volta, mas muitas pessoas ficaram porque queriam fazer o concurso público. E tem escriturário, motorista, acho que, se não me engano, cozinheira, tinha outros cargos lá. Entendo que eles querem colocar mais, né, para fazer uma coisa mais globalizada, mas eu acredito que teria que fazer esse concurso. Não sei se tem mandado de segurança, já falei, às vezes eles estão querendo falar que dá e tem mandado de segurança na justiça, então não sei o porquê, eu fico sem entender ainda, então eu tinha que falar aqui na tribuna, por conta que as pessoas estão esperando sobre isso, né, acontecer, né? Ah, vai acontecer um maior. Não, tudo bem. Mas tu não quer saber desse 2024, não quer saber o que vai acontecer em 2025. É o que eles pagaram, né? Então as pessoas estão esperando esse concurso. Aproveitando aqui o dia de hoje, né? Que hoje é o dia do profissional de educação física, né? Meu dia dos meus companheiros aqui da nossa cidade. Eu quero falar aqui, quero prestar uma homenagem, né, aos profissionais de educação física, porque é um papel fundamental aqui do nosso município, né? Promoção de saúde, bem-estar, a qualidade de vida da população. E eu vejo, né, a inspiração dessas pessoas no esporte, né, na academia, na caminhada, terceira idade. Então, eu vejo que o profissional de educação física, ele motiva, ele transforma vidas, e eu acho que é super importante. E eu gostaria de estender um agradecimento especial, né, aos profissionais de toda a região, né, da nossa cidade, principalmente aí em Bipiramboia, que atua com comprometimento, né, nas academias, nas escolas, nos espaços comunitários. E meus parabéns a todos vocês que representam a nossa comunidade. E, para finalizar, eu quero aproveitar aqui essa homenagem aos professores de educação física, falar de um projeto de lei da minha autoria em 2022, né, que foi sancionado pelo ex-prefeito Motinha, que fala sobre a Semana Municipal da Atividade Física, que é feita em setembro. Então,
eu faço aqui um apelo à nova gestão que comecem a olhar com carinho, né, o calendário municipal, não só esse, como outros projetos, né, outras datas comemorativas, porque essa, efetivamente colocada, é sobre palestra, conscientização da atividade física, atividades nas praças. Então, é um mês diferenciado, né? Fazer essas pessoas que estão na inatividade correr atrás, né? O professor, meus amigos aí que falam que vão na academia nunca vão, então tem que ter alguém que incentive as pessoas aí. Também quero falar sobre a audiência pública, né, que foi expedida pela Comissão da Educação, né, Meio Ambiente, Saúde, que será amanhã às 14h. Então, o convite a toda a população, né, que é sobre gestão de resíduos sólidos do município de Anhembi, das providências. E queria deixar registrado aqui uns projetos que eu estou correndo atrás, junto com os parceiros, o Marco, a Rafa, que é a isenção do IPTU para o TEA, né, para os transtornos do autista. Estamos conversando, está tendo esse projeto, já faz um mês aqui, mas eu estou correndo atrás da parte financeira, né, o quanto impacto vai dar. Também sobre o método ABA, né, para pacientes aqui, para a educação, também, que é para o transtorno autista, e parcerias do público-privado para tratamento, né, para essas crianças terem um acesso melhor. Então, às vezes, um convênio, né, conversar com a prefeitura sobre um convênio, né, porque as pessoas pagam, né, igual fosse saúde, né, não tem uns convênios. Eu acho que é interessante, né, tem muitas mães que estão correndo atrás, né, que não tem um serviço adequado na nossa cidade, a gente sabe disso, e correm atrás desse serviço em outra cidade. Eu acho que, tendo essa parceria privado-público, eu acho que seria de grande valia. Muito obrigado a todos, uma boa noite. A palavra está livre para o vereador Antônio Marco da Silva. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Eu queria falar aqui sobre o meu requerimento, sobre o Anhembi Mais Feliz. Eu coloquei aqui para a gente poder, o jurídico da prefeitura, estudar a possibilidade de aumentar a renda per capita da família, né? Os familiares que estão procurando para fazer a inscrição não estão conseguindo essa vaga de emprego, essa vaga de ajuda, né? Não é nem um emprego, uma ajuda. Por quê? Porque a maioria, né, recebe o Bolsa Família e a maioria ganha mais de R$600. Então, que está a dificuldade até da prefeitura de estar contratando esse pessoal. A gente está vendo aí que a falta de pessoas na rua, falta de pessoas para ajudar a gestão aí municipal. Então, essa é uma ideia que eu tive, né, através de um requerimento, algumas coisas ali para a prefeitura me responder, mas, na verdade, é mais uma indicação para que eles possam mexer nesse Anhembi Mais Feliz, nesse projeto Anhembi Mais Feliz, para que possa estar contratando mais gente, né, porque a lei é a mesma, né, da gestão passada, só que a gestão passada a gente não atentava a esses pequenos detalhes que está aí, né, está na lei, é para se atentar, mas era mais fácil da gestão estar contratando. Então, dessa vez está difícil de contratar, então vai ter que alterar essa lei, porque senão não vai conseguir contratar quase ninguém. Ok? Queria comentar também a respeito dos motoristas, que a Airbus, né, BL Bus, que aconteceu a semana passada, a semana toda a gente teve muitas reclamações sobre os motoristas. O ônibus ok, né? Alguns ainda quebrou, mas o resgate era rápido. O que acontece no nosso município? A gente contrata empresas, até o requerimento meu 76, que a gente veio respondido aqui da prestação de serviço mecânico, onde quem pega o serviço é uma empresa e quem presta o serviço não tem vínculo nenhum com a empresa. Então fica meio difícil de acontecer se acontecer alguma coisa, responsabilizar, né? Porque está dentro do pátio da prefeitura. Acontece um acidente, quem que é o culpado? A empresa que mandou o cara, ou é o município, ou é a prefeitura que deixou essa pessoa entrar? Então, todos os funcionários que vêm pela empresa, acho que ela tem
ter vínculo empregatício com a empresa, né? Se ela não tiver vínculo empregatício com a empresa, ela não pode prestar serviço. Então tem que se atentar a isso aí, né, para que não possa lá na frente sobre mais alguma dívida para a prefeitura pagar, ok? E voltando aos ônibus, eu acredito que a hora que você põe um motorista sentado como motorista ali de ônibus, ele tem que estar contratado pela empresa. E não pôr o motorista para fazer teste, né? É uma falha muito grande. Vamos por acontecer alguma tragédia com o motorista que não está vinculado com a empresa, né? Sem vínculo nenhum com a empresa. Eles estão testando o motorista lotado de gente, né? Então é meio complicado. Então fica aqui para a prefeitura se atentar a isso aí, para que não deixe acontecer, né? Se o motorista subir, ver se ele tem mesmo especificações ali para estar pilotando um ônibus lotado de seres humanos ali, né? Então o ser humano não é para estar ali para estar fazendo teste, né? Suba no ônibus, dê uma volta no município aí, com o ônibus vazio, já vai saber se o cara tem prática ou não. É muito mais fácil do que subir uma serra para praticar na serra. Então, fica aqui a minha dica, ok? Boa noite a todos, obrigado, presidente, obrigado a todos. A palavra está livre para o vereador Daniel Zacarias Água. Boa noite a todos os colegas, boa noite aos que nos assistem. Vereador Marquinhos, faço as suas palavras sobre a questão de vínculo empregatício. Infelizmente, nós vimos aí recente algumas situações que não nos agradaram com relação à empresa contratada. E mais uma vez, né, aquela preocupação, porque são pessoas que estão sendo transportadas ali, né? Esse transporte sobe a serra, então não pode ficar na mão de qualquer um. Sobre o requerimento 86, né, também, que estou assinando, que justamente vai perguntar aí sobre o contrato, né, que põe em dúvida aí, né, como que um contrato tão alto passa por dispensa de licitação. Mas vamos aguardar a resposta. Ainda sobre as reclamações que nós recebemos, eu ainda vi que tem uma carta do Executivo. Parabenizo o Executivo por ter ao menos tomado essa iniciativa aqui. Eu vou ler aqui a carta. É uma notificação, aliás, né? Uma notificação processo 66, onde coloca que o objeto é a contratação dessa empresa que é especializada para a prestação de serviço de transporte rodoviário, onde o município de Anhembi vem, por intermédio desta, notificar a vossa senhoria para que no prazo de 3 dias a contar do recebimento desta, apresente justificativas tendo em vista a informação recebida por essa administração municipal de que os motoristas não possuem a devida experiência e capacitação para a prestação do serviço, prejudicando demasiadamente os alunos e pacientes que utilizam o transporte. Tais fatos são de extrema gravidade e dessa forma solicitamos que a contratada se manifeste sobre os fatos apontados, bem como regularize a prestação do serviço com urgência. Ressaltamos que caso a empresa BL Bus Transporte e Turismo Limitada não atenda à presente notificação, serão adotadas todas as medidas administrativas cabíveis, podendo resultar na aplicação de penalidades e até mesmo rescisão contratual, para que não haja maiores prejuízos aos pacientes, alunos e administração pública. Então, importante que tenha essa notificação, né? A notificação partiu aqui do Departamento de Licitações, mas, entretanto, a gente fica já ainda com receio e que isso não precisaria estar acontecendo, né? Acho que no ato do contrato já deviam ter
colocado isso para a empresa. Bom, agora falando aqui sobre aqui o primeiro ofício lido aqui, em resposta ao requerimento 80, ofício número 419, eu digo uma coisa, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Então, esse requerimento 80 foi com relação ao caminhão, né? É um requerimento que eu estou assinando também, né? E o requerimento ele tem uma série de perguntas, né? Coloco qual foi o endereço, quem é o proprietário dessa propriedade, se tem o protocolo de solicitação, quem foi solicitando o serviço, houve algum tipo de cobrança pelo serviço prestado, enfim. São 10 perguntas e a resposta é uma resposta aqui do prefeito, colocando que está abrindo, aliás, que já abriu um processo de sindicância contra o funcionário público. Lembrando, eu não sou a favor, tá? Que a prefeitura ceda esses maquinários e que dê benefícios, né, dessa forma, né? Mas lembrando que, historicamente, a prefeitura de Anhembi sempre atendeu esses proprietários em outras gestões de forma errada, equivocada. Mais uma vez, eu não concordo. Mas eu acho injusto também a corda arrebentar para o lado mais fraco como está acontecendo, tá? Eu acho que faltou, no início da gestão, de repente, reuniões para estabelecer como deveria ser feito como deveria ser feita essa gestão nas diretorias. A mesma coisa aconteceu com a educação, a gente viu o que está acontecendo. Então, sou contra essa sindicância aqui. E, aliás, provavelmente deve ser para o chefe de garagem, não tem o nome, mas acredito que seja o chefe da garagem lá de Piramboia. E Suzane está aqui escutando, está ouvindo, está assistindo, e quiser se defender, pode vir a essa casa de lei pedir 10 minutos aqui e colocar seus fatos. Ainda sobre os maquinários, está no radar japonês. Eu vi que teve uma indicação aqui para o uso de máquina. Está no radar da gente aqui, de repente fazer uma lei. Inclusive já passei aqui para os procuradores. E acho que a gente pode assinar isso junto se for uma lei que possa sair aqui do legislativo, tá? Porque a gente vê que, de fato, o produtor rural está abandonado, né? E nós temos aqui no município diversos implementos. Nós temos aqui grade, niveladora, calcareadeira, ensiladeira, coisas que a administração pública não vai usar, né? Ela não vai plantar soja, não vai plantar milho, fica lá tomando chuva, e aí o produtor rural não pode usar isso. Então, que venha uma lei aí do executivo, Marquinho. Então, Daniel, se eu não me engano, através da Casa da Agricultura pode ser servido sim esses maquinários, tá? Eu acredito que através da Casa da Agricultura, o que não pode sair do prefeito ou da garagem, mas através da Casa da Agricultura pode sim. Então tem já específico direto da Casa da Agricultura. Eu passei pela Casa da Agricultura e nós recebemos, inclusive, uma notificação assinada pelo senhor ministro Alexandre Moraes, o qual eu não vi. Eu tentei achar essa notificação, estive recentemente na Casa da Agricultura, não sei onde foi parar, mas que previa justamente o ajustamento dos valores, porque os valores anteriores eram muito baixos, né? Então eu acho que falta. Já foi cobrado em sessão passada, cobrando mais uma vez que a prefeitura faça o ajustamento desses valores e de repente um projeto de lei que possa prever aí, né, a utilização desses implementos até com pagamento de taxa, para que não onere o poder público e para que essas taxas também sirvam para manutenção desses implementos.
né? Eu acho que, bom, é isso. Boa noite, muito obrigado. A palavra está livre para a vereadora Daniela Aparecida Tesoto Vezel. Boa noite a todos os que estão aqui presentes, aos nobres colegas e aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Bom, quero começar pedindo para a secretaria o requerimento que nós fizemos, né, o 86, aproveitando para incluir nele que sejam apresentados também todas as carteiras de motoristas de todos os motoristas contratados pela empresa, e também os cursos capacitatórios, né, que eles têm que ter, se não me engano, 2 cursos para poder dirigir esses ônibus com pessoas, né, ônibus, eu esqueci agora o coletivo, tinha esquecido esse nome. Então, que possa ser juntado colocado esse pedido a mais no requerimento, para juntarem as carteiras de motorista dos motoristas e os cursos de capacitação também de coletivo, para a gente ter certeza de que nós temos profissionais habilitados, adequados, dirigindo esses ônibus, né, devido aos impasses que nós tivemos nesses últimos dias, né, nessas últimas semanas. Inclusive, o assessor está aqui, o celular dele deve estar bombando de mensagem minha, né? Nesses últimos, desde a contratação dos veículos, dia e noite. Eu disse que estou mandando mensagem lá, mas ele está me respondendo. E estão, né, tomando as medidas no medida possível, mas, como os vereadores disseram, isso nem deveria ter acontecido. Quebrar o veículo, ok, né, ainda vamos lá, é passível. Mas agora os motoristas não terem uma qualificação adequada, aí já não é legal. Bom, eu vou falar aqui da última sessão, inclusive, que eu usei um termo aqui que repercutiu um tanto quanto. Que eu usei o termo vista grossa aqui. Peço até desculpa aos nobres colegas, que eu falei que nós estávamos fazendo, peço desculpas aos munícipes, mas usei o termo errado. Eu assumo que eu sou mulher para assumir, usei o termo errado. Nós, todos que assistem às sessões aqui, que estão nos acompanhando cotidianamente, que estão aqui vendo as nossas sessões, sabem do nosso trabalho, o trabalho de cada um está exercendo aqui dentro. E nós fizemos reuniões com o executivo, fizemos indicações, requerimentos, fizemos a moção de repúdio com relação aos motoristas, com relação aos veículos do município, os problemas apresentados, encaminhamos para o Ministério Público, encaminhamos para a Polícia Rodoviária essas informações. Então, nós estamos falando em todas as sessões sobre isso, estamos cobrando sempre, já estamos, como eu sempre disse, cansados de falar sobre isso. Então, a gente não está parado, a gente não está deixando passar. Inclusive, houveram mais denúncias ainda no Ministério Público a respeito desses assuntos, e nós temos um inquérito civil instaurado na Promotoria de Conchas a respeito dos motoristas do município e a respeito dos veículos do município. E também além uma notícia de fato também com o mesmo assunto. Então, esse assunto já é de conhecimento do Judiciário, já é de conhecimento do Ministério Público. E quando eu disse aqui o termo vista grossa, nós estamos, além de tudo que nós estamos fazendo, nós estamos aguardando, nós estamos esperando os próximos passos do Ministério Público, aguardando a manifestação do Ministério Público com relação a essa situação. O que a promotora vai falar sobre isso, o que ela vai entender de toda essa situação apresentada a ela. Então, a gente não está fazendo vista grossa, não, a gente está trabalhando, o que eu me expressei de forma errada. A gente está aguardando maiores manifestações por parte dela, por parte do Judiciário, que, em tese, está até acima de nós nessas questões, né, para resolver essas questões. Então, a gente está esperando o desenrolar dessa situação, as medidas que serão adotadas pelo Ministério Público, pela promotora, né, e a nossa cobrança é constante. A nossa cobrança está sendo constante, está sendo em todas as sessões, está sendo a todo momento. A gente está fazendo a nossa parte, mas, infelizmente, ainda nós não podemos executar certas coisas. A execução ainda cabe ao Executivo, ao Prefeito, e não a nós do Legislativo, infelizmente, né? Mas a gente está aqui disposto a fazer o que está ao nosso alcance. Bom, e com relação, voltando a falar do requerimento 86/2025, nós fizemos esse requerimento, assinamos juntos, para saber se essa contratação foi feita de forma adequada, essa contratação dos ônibus e micro-ônibus. Foi uma escolha do prefeito fazer esse tipo de contratação. Podia ter feito de outras formas? Podia, mas foi uma escolha dele tentar resolver essa situação usando essa maneira, né? Fazendo esse contrato.
Mas, assim, pelo que nós vimos, usaram de dispensa de licitação. O valor já ultrapassou, não poderia ter sido feito dispensa de licitação. Né? Mas vamos ver quais justificativas eles embasaram para se utilizar da dispensa de licitação, se está adequada à lei ou não. Tá? E por isso nós estamos fazendo esse requerimento. Aí nós também queremos saber, nesse requerimento, o que vai ser feito, porque nós temos veículos do nosso município, estão quebrados, estão com problemas, precisando de conserto? Ok, estão, nós sabemos. Estavam apresentando problemas cotidianamente, reiteradamente. Só que, a partir do momento, agora o Executivo fez esse contrato de 6 meses, de 1.100.000 e poucos por 6 meses. Então, a gente vai pagar aproximadamente quase mais de 100 mil por mês. Né? Tudo bem, está incluso o combustível, está incluso o pagamento dos motoristas, então, em tese, isso não vai vir diretamente, né? Vai vir indiretamente para o município. Mas, enfim, e os nossos veículos? Aqui está o Douglas, pode falar até melhor. Segundo ele, né, Douglas, nossos veículos têm conserto. Então, o que nós vamos fazer agora, nesse período que nós estamos com esse contrato vigente? O que nós vamos fazer com os nossos veículos? Nós vamos fazer manutenção, nós vamos colocar em leilão, nós vamos fazer o quê? Porque se a gente não fizer nada enquanto esse contrato está vigente por 6 meses, a gente deixa lá no sol os nossos veículos por 6 meses. Então, passando o prazo do contrato, vai ter que fazer vai ter que fazer um aditamento, obrigada. Um aditamento desse contrato, porque senão a gente vai voltar a ter os mesmos problemas com os veículos. Então, e os veículos lá parados, eles não vão se consertar sozinhos, né? Tem que ser feito alguma coisa. Então, esse é o nosso requerimento também, para saber qual a estratégia do prefeito, do executivo, com relação aos nossos veículos, os veículos que estão lá parados hoje. Tá? Qual a intenção dele com os nossos veículos daqui para frente? E também nós... É sobre isso. Então, quero saber qual vai ser a atitude do prefeito. E tem também novidades aqui, que na quinta-feira o vereador Daniel e eu, nós recebemos o telefonema do deputado estadual Ricardo Madalena, e ele se comprometeu a enviar para nós R$200 mil também, para nós aplicarmos aqui no nosso município. E daí o Daniel e eu, né, conversamos e resolvemos indicar esse valor para ajudar um pouco em cada lugar, embora não seja um valor tão alto, né, mas é o que a gente conseguiu, graças a Deus. A gente resolveu indicar um valor para a saúde, porque hoje nós temos contratados lá pela empresa da licitação dos médicos, nós temos oftalmologista. Mas o oftalmologista não tem atendimento aqui para os munícipes, porque não tem os equipamentos necessários para o oftalmologista atender os pacientes. Então, nós resolvemos, com esse valor, fizemos os cálculos, os custos aproximados, para tentar investir numa sala com equipamentos para atender esses pacientes oftalmológicos. E também uma outra parte do dinheiro a gente dividiu um pouquinho de cada lugar. A gente resolveu enviar também para a educação, que diz que ainda, por mais que tenha recebido emendas para tablets e tudo mais, hoje se usa muito. Então, nós pedimos também para que sejam comprados tablets para os alunos que usam diariamente esses equipamentos hoje para o ensino, que é fundamental. E mais um valor ainda, a gente dividiu para a castração de animais, para a gente conseguir diminuir um pouco a questão dos nossos animais que estão se multiplicando pelas ruas. Então, para tentar resolver, menor que seja, mas tentar resolver um pouquinho essa situação. Tá? E espero que essas indicações, como nós fizemos, sejam atendidas, sejam colocadas dessa forma, que eu acho que vai ajudar um pouquinho de cada um, né? A saúde, a educação e o meio ambiente, em tese. E quero falar também da minha indicação 181, que é a questão do chamamento público para desenvolver aqui o projeto de lei sobre agricultura familiar. Eu sei que já existia agricultura familiar aqui no município, que havia o chamamento público para participação, para oferecer esses, às vezes, frutas, legumes para merenda escolar. Mas eu pesquisei, pode ser que eu esteja errado, aí eles vão me responder na minha indicação. Que eu vi que no site da prefeitura, não encontrei outra data, que a última data que fizeram um chamamento público por dispensa de licitação para contratar essas empresas familiares, agricultura familiar do município para alimentação escolar foi em 2021. Então, que o executivo possa ver para refazer isso aí, para voltar a fazer o chamamento público para essas empresas familiares. Aqui nós temos laranja, temos melancia, temos mandioca, né? Então, a gente pode ver, de repente, com esses agricultores para incluir isso aqui, para eles contribuírem para a alimentação dos estudantes do nosso município. Tem também a indicação 182, que eu fui procurada pelo munícipe, né, que cuida dessas questões de
de dependentes químicos, dependentes alcoólicos, ajuda na recuperação. E ele falou, Dani, o que você acha de uma casa transitória de recuperação? Eu falei, vamos estudar a possibilidade, vamos passar para o executivo para eles analisarem essa possibilidade. Então, quem sabe o executivo possa analisar, mas não é uma situação permanente, é temporária, até essas pessoas se recuperarem e voltarem para a sociedade de uma forma integrada, com trabalho, né, com moradia e tudo mais. A indicação 183 também, que eu estou falando aqui na desincompatibilização do prefeito Jairo, eu não estou criticando, falando que ele não se desincompatibilizou, que foi o tema lá que nós trouxeram aqui através de uma denúncia. O que eu estou pedindo aqui é que, se ele realmente já fez essa desincompatibilização, que ele possa protocolar aqui na Casa de Leis para demonstrar, porque algumas pessoas perguntam para nós, e aí, mas o prefeito continua irregular ou não continua? Então, para a gente poder ter essa resposta afirmativa, não continua, ele está ok com a lei, com a nossa lei orgânica, então que o prefeito protocole aqui e demonstre essa desincompatibilização para que nós possamos responder com de uma forma adequada para quem nos pergunta a respeito dessa situação, para dizer que está tudo ok. E indicação 184. Também a questão de um buraco daqui da rodovia, que possa ser averiguado pelo executivo para consertar, né? É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. A palavra está livre para o vereador Douglas de Oliveira Fernandes Jorge. Boa noite a todos presentes aqui, meus amigos da casa. Boa noite a todos presentes aqui. A todos que nos acompanham também pelas redes sociais. A minha fala, eu acho que vou ser um pouco repetitivo, né, porque já trataram de dois assuntos também que eu queria comentar aqui na minha palavra. Sobre o requerimento, que é de minha autoria, aí, número 87/2025, que eu estou perguntando para o governo sobre os gastos que obteve até agora, sobre os carros da educação e da saúde, de janeiro até agora. Porque eu acaba até sendo um pouco chato o assunto, mas eu sempre bati na tecla aqui, que a condução da prefeitura, que é nossa, né, que é o bem da prefeitura. Os carros precisavam do quê? Precisava de conserto, manutenção. E a gente percebia que era meio burocrático para estar acontecendo isso, né? E lembrando, você pega aí uns carros da prefeitura, que nem você pega os carros grandes, que faz aí cedo, a linha das 10, faculdade, um carro aí chega a rodar quase 300 km por dia. Então é normal esse carro precisar de manutenção, ele vir dar um problema aí, é normal. Só que eu acho que está faltando manutenção em cima desses carros. E lembrando que só ônibus grande aí de carro de 50 lugares, a prefeitura tem 4. Tem 4 carros. Isso me chamou a atenção, que a gente sempre bateu na tecla para arrumar, que estava sempre tendo problema, aquela reclamação, rede social, tudo. E aquela burocracia. Tem que ter cotação, já foi usado tudo o valor emergencial para arrumar. E a gente estava levando, né? Teve 8 meses. E daqui a pouco, do nada, chega aí, lógico, umas van bonitas, uns ônibus bonitos aí pela empresa, né, da BL Bus, que a gente até não sabia. Para mim, fiquei surpreso ao ver. E quero esclarecer também aqui para as pessoas que a empresa, esses carros é contratado, viu? É alugado, porque muitas pessoas estavam levando como se fossem comprados pela prefeitura, e não foram comprados. Foram alugados por 6 meses, pelo valor de R$ 1.181.168. Então, eu fiquei pensando, falei, nossa, um valor desse, será que não seria mais viável arrumar os carros da prefeitura? No caso, pegasse esses 2 ônibus, está rodando, que é o vermelho e o mais novo, aí ele está rodando, faltou a manutenção para ele estar rodando os carros. E lembrando que os carros da prefeitura ali não estão assim sucateados, porque é o seguinte, eles estão faltando conserto, manutenção, que é por idade, isso daí é normal. Uma empresa tem que dar o suporte, tem que dar ali a manutenção nos carros, entendeu? Então me chamou a atenção isso daí,
Porque eu bati na tecla todo esse tempo, arruma, faz manutenção, põe o carro a rodar, tem 2 vans da saúde lá em cima quebrada. Pô, não arruma, cara, não arruma, não vai, daqui a pouco aparece uma empresa dessa, com um valor desse, por dispensa da licitação. Então eu falei, nossa, para arrumar os carros da prefeitura, que é um bem nosso, é patrimônio nosso, é uma burocracia, não pode, não tem limite, não tem aquilo, tal, beleza. Mas para alugar uma empresa de fora, um valor desse por dispensa da licitação emergencial, o governo já teve 8 meses para avaliar esse tema de emergencial, agora ele aluga uma empresa dessa. Sendo que a prefeitura tem como manter o carro, manter os carros, arrumar os carros da prefeitura, da educação e da saúde. Será que um valor desse não seria viável? Compraria 3 vans zero. Um valor desse compraria de 3 a 4 vans zero, compraria. Então aí eu fico pensando, então eu não estou aqui para criticar nada, eu estou aqui para pôr a minha ideia sobre o momento, sobre o aluguel dessa empresa. Então eu fico aqui falando que essa é a minha ideia, não estou aqui criticando, e que nem eu falo, às vezes esse carro novo vem, resolve o problema por 6 meses, né? Então a gente eu peço aqui para a administração para que tomem providência em cima dos carros da prefeitura, para que arrumem, para que façam a manutenção, para que chegue no final lá dos 6 meses, os carros da prefeitura estejam funcionando, rodando, porque tem motorista, tem os funcionários aí. Então que não precise ser editado esse contrato por mais 6 meses para pagar mais 1.200.000. Porque a prefeitura tem o carro para fornecer. A prefeitura tem. Então, aqui é o meu pedido. Não sei se vai ter muita importância para o Executivo, mas aqui é o meu pedido. E a minha segunda fala também é sobre, já foi falado também pelo vereador Tiago, pelo vereador Rogério, sobre as estradas rurais. Que muitos moradores estão me ligando, me procurando, que a estrada está um caos. As pessoas estão até com medo de colocar os carros nas estradas. Porque está no total abandono. Vamos falar a verdade. Eu quero lembrar fale para mim a última vez que foi arrumado a estrada aqui da Sherpa, que foi passado máquina aí. Acho que vai fazer um bom tempo, né? E um tempo seco desse aqui, sendo que a prefeitura tem um caminhão tanque também, seria importante para a manutenção das estradas. Só que eu estou percebendo o quê? Que as 2 máquinas motoniveladoras da prefeitura estão quebradas. E acho que vai fazer aí um bom tempo que está quebrada essas máquinas. E eu não estou vendo atitude para arrumar essas máquinas, para dar manutenção na estrada. Pô, os moradores do sítio aí, da base rural do município, já estão sendo lesados por falta aí de manutenção de serviço aí de uma reta escavadeira, para limpar um tanque aí que é bebedor de água do gado dele. Então já está sendo lesado. Não está tendo um trator para gradear uma terra para ele plantar. Então os pequenos produtores estão sofrendo aí, estão sofrendo. E agora que a estrada rural é direito deles, a estrada tem que estar boa para eles andar. Porque os moradores do sítio, tudo tem que vir na cidade. É médico, é farmácia, tudo tem que vir na cidade. Então tem que dar condições para eles pelo menos andar na estrada. E isso é direito deles. A estrada é prioridade. E eu estou vendo que, eu até hoje comentei com o encarregado das máquinas, ele falou, já está liberado para arrumar. Então, aproveita aí também os R$200.000 que a Câmara aqui, né, presidente, devolveu para o município na semana passada agora. Então aproveita esse dinheiro, prefeito, e arruma as 2 máquinas, arruma as patrol, a motoniveladora, arruma a carregadeira que está precisando, e dê uma atenção nas estradas rurais aí. Monta o motor do caminhão que está desmontado na garagem, ali vai fazer 8 meses. Monta o motor do caminhão, põe para rodar, não deixa a frota da prefeitura parada. Não deixa, não é sucata, é um bem patrimônio. Então tem que arrumar, isso aí tem como arrumar. Eu falo porque eu sei. Não tem nada sucateado ali, ali tem como arrumar sim. E peço, prefeito, arrume as máquinas, arrume, põe para trabalhar. Só não vá alegar daqui 1 mês, 2 meses, você vir terceirizar também o serviço de máquina de estrada por dispensa, alegando emergencial. Então eu peço aí que dê uma atenção aí nas estradas rurais e arrume nossos carros, arrume as máquinas que está precisando.
Ex-presidente, boa noite. A palavra está livre para o vereador Ivan Franco Monteiro. Boa noite a todos presentes, a todos os amigos da mesa, a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. A respeito da indicação 187/2025 que eu fiz, a respeito do vitrô da janela do cemitério, que encontra quebrado, né, faz muito tempo já, e ali que ficam os pertences do responsável que trabalhar, como enxada, algum tipo de ferramenta, etc. E para evitar roubos, alguma coisa, dar uma atenção lá e ajustar esse problema o quanto antes. A respeito também de um pouco, todo mundo falou aqui hoje, do requerimento da autoria da Dani 86/2025, da contratação da empresa terceirizada BL Bus. Tivemos muito relato essa semana realmente, todo dia, bem dizer, né? Um motorista relata que dorme, outro motorista que sai um pouco atrasado e como não conhece os pontos já está chegando atrasado nos pontos e não consegue chegar no último ponto da pessoa que tem que descer no horário da pessoa. Hoje mesmo aconteceu um relato que nós vimos no grupo, a pessoa teve que descer antes para pegar provavelmente um Uber, alguma coisa, pelo relato dela, senão não daria tempo dela chegar no serviço. Sabemos que o começo nada é fácil, mas tem que dar uma atenção. Quebrar, beleza, quebra daqui e dali, mas a situação que está acontecendo, parte de motorista, parte pessoal, tem que averiguar isso quanto antes mesmo. E a respeito dos valores e tudo mais, como já foi dito, todos disseram que já o requerimento vai ser respondido e vamos trazer em mãos para toda a população. E a respeito também, como o Douglas citou, o Rogério também citou, acho que alguém mais citou que também não sei, não lembro, a respeito das estradas rurais. Hoje mesmo, né, estava ali atrás eu com o Rogério, resolvendo uma outra situação. A pessoa que o Rogério estava conversando no WhatsApp já falou, e as estradas rurais? Estão cobrando. Sabemos que um pouco, vamos ser a palavra clara, erro total da administração, como que o Douglas citou agora. Esse valor de 1.100 e pouco, 1.200.000, dividir por 6 meses, dá quase 200 mil por mês. Bruto, tem imposto, tem tudo, a gente sabemos. Daí, diante disso, vamos pegar esse dinheiro que economizou então, e essa frota nossa arrumar o quanto antes. Como que o Douglas também citou, dia 29 agora, o presidente fez uma devolução de R$200 mil e indicou para ser usado nas estradas rurais. Esperamos o quanto antes sanar essa situação, esse problema, pois como o Douglas que também citou agora, as pessoas vêm para o médico, pessoas vêm fazer compra, vêm para o posto de gasolina, daqui a pouco vão começar a ir para Botucatu e o dinheiro para de girar aqui, quem mora mais perto do Vitoriano. A respeito também, essa semana eu recebi um e-mail do gabinete do deputado Dr. Elton Carvalho Júnior, que vai marcar uma agenda para mim. Em fevereiro, eu e o japonês estivemos na LESP, encontramos ele lá, conversamos um pouco com ele. Na Secretaria do Estado da Agricultura, o município de Anhembi foi contemplado com maquinária agrícola. Não sabemos qual que é o maquinário ainda, mas ele falou que foi contemplado, está certa a situação já. Ainda estamos esperando uma agenda com ele na próxima semana de agora, para nós já saber qual que é a respeito do maquinário e tudo mais e trazer para a Anhembi também. E por último, a moção de pesar número 4/2025 do João Batista Aparecido Muniz, popularmente é conhecido como Fio aqui na cidade, como todos conheciam. Uma pessoa conviveu com a minha mãe quase um ano, mais ou menos, aí, aprendi muito com ele, um ser humano de muita índole, muito caráter, muito trabalhador. Eu desejo força aos familiares, força à minha mãe, e Deus abençoe, que ele é uma pessoa muito boa, temos total certeza que ele está num bom lugar nesse momento. Mas é isso, presidente, obrigado, boa noite a todos. Encerramos a palavra livre, presidente. Só mais uma coisa aqui que tinha esquecido, como o Ivan com o Douglas disse, sobre o do décimo que a Câmara devolveu, os R$200 mil. Realmente indicamos sim para a manutenção das estradas.
Então acho que dá para o prefeito tirar pelo menos a metade e dá para arrumar pelo menos uma máquina, né? Então, para você usar 100 dá para arrumar as duas, o Douglas está falando. Então, fica aqui mais uma cobrança para conseguir arrumar nossas estradas, né? Vamos para a ordem do dia. Matéria do Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 23/2025. Esse projeto de lei, ele altera o dispositivo da Lei Municipal número 2434/2025, que criou o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, CESMT Municipal, do âmbito da Administração Pública Municipal, direta e indireta, e da outras providências. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 23/2025. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Matéria do Legislativo. Está em discussão em segundo turno o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2025. Esse projeto de emenda à Lei Orgânica, ele dispõe sobre a sucessão nos cargos de prefeito e vice-prefeito em caso de dupla vacância e da outras providências. Está em votação em segundo turno o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2025. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão em segundo turno o projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2025. Esse projeto de emenda à Lei Orgânica, ele altera os artigos 33, 34 e 35 da Lei Orgânica do município de Anhembi, a fim de adequá-lo ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no que se refere à licença parlamentar, perda de mandato e convocação de suplente. Está em discussão. Está em votação em segundo turno o projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2025. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão em segundo turno o projeto de emenda à Lei Orgânica número 03/2025. Este projeto de emenda à Lei Orgânica, ele altera os artigos 83 e 84 da Lei Orgânica do município de Anhembi para estender o direito à licença maternidade aos agentes políticos e adequar a licença adotante à decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 778.889/PE. Está em discussão. Está em votação em segundo turno o projeto de emenda à Lei Orgânica número 03/2025. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de pesar número 04/2025. Esta moção, a Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do senhor João Batista Aparecido Muniz, ocorrido no dia 23 de agosto de 2005. Está em votação a moção de pesar número 04/2025. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 15/9, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.